bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e da Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e cofundador da Forest Token. E aí, Fernandão, tudo bem, cara? Tô um pouco rouco, então peço desculpas. A voz pode falhar, mas tudo certo. Algum vírus te pegou, então, né? Não sei o que me pegou. Acontece. Mas então tá bom, cara. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos dar continuidade e até só lembrando aí para os nossos ouvintes, esse é o último episódio da segunda temporada, mas não fiquem desesperados porque já temos na programação o início da terceira temporada, onde a gente também vai ter algumas mudanças e algumas surpresas aí que eu acho que vai ser bem interessante do nosso podcast. Aqui é importante, né? Só relembrando, a gente conversou bastante aí sobre a Security Token, a gente falou muito aí também, o que a gente mais falou foi Security Token, mas a gente também falou sobre Utility Token, falamos sobre essas questões gerais e a gente não falou um pouco sobre NFT. Mas antes da gente falar sobre entrar no assunto de NFT, vamos dar umas boas notícias, né? A CVM aí parece que então vai fazer uma correção de rota aí, né, Fernando, sobre o ofício circular 04, né, sobre tokens de renda fixa. No último episódio a gente comentou sobre esse ofício e ele era um ofício assim que causou um pouco de espanto porque um monte de empresa acabou interrompendo a oferta de tokens, até aqui a gente brincou para parar, né, quem estivesse ofertando, para evitar qualquer tipo de multa ou penalidade com a CVM. Então essa foi uma orientação assim básica que estava todo mundo seguindo, mas aparentemente parece que eles vão voltar atrás, então o mercado está esperando uma... voltar atrás eu não sei, mas eu acho que eles vão corrigir, né? Vão dar uma correção dentro da rota ali, porque também estava um pouco aberto demais, né? Eu acho que não estava tendo vamos dizer, uma guia para conduzir esse processo, né, com esses tokens de renda fixa. Outra coisa bacana também, né? O Banco Central continua firme e forte aí no projeto Real Digital. Acho que, cara, isso é muito legal. Hoje mesmo, se eu não me engano, saiu uma nota no Valor, onde falando sobre as questões relacionadas que o banco está se reunindo com as startups para criar direcionamentos para o mercado financeiro, né? Então, acho que isso também é uma ótima notícia. Isso vai colocar, sem sombra de dúvida, o Brasil em outro patamar aí na questão, quando a gente fala de criptoativos, né, e tokenização de forma geral. E até a parte técnica, né, do blockchain todo envolvendo o real digital, quem é desenvolvedor tem aplaudido, né? Eu não sou desenvolvedor, mas eu tenho ouvido falar muito bem das escolhas que o Banco Central tem feito. Então, sim, além de ter uma postura regulatória interessante, o Brasil ele está sendo inteligente na escolha, na escolha da tecnologia, enfim. Então, acho que isso coloca o Brasil num patamar bem diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Eu considero hoje o Brasil melhor que os Estados Unidos, né, para projetos de tokenização. Sem sombra de dúvida, né? Eu acho que o Real Digital vai ser um grande avanço, vai atrair muito investimento, sem sombra de dúvida, vai trazer maior tranquilidade. E o fato deles terem escolhido, né, a rede Ethereum para fazer o seu desenvolvimento, isso vai permitir um lastro nessa rede, a criação de vários nós. Principalmente, eu acho que isso é um ponto que eu sempre ressalto para quem está empreendendo, pensar muito bem nas suas escolhas, porque vão ser facilitadores, né? Então, vão poder se escorar novos tokens, vão poder utilizar o próprio, então, integrar, a rede, né? Integrar com a rede, e isso vai ser bem bacana. Até hoje eu escrevi um pequeno artigo ali, onde eu comentei e fiz alguns posts sobre a importância da rede blockchain. Então, se quiserem dar um confere lá nas nossas redes, na Forest Token, lá também, eu acho que também está na minha mídia social também, né? Dá uma olhada lá, falando sobre o potencial do blockchain para o setor financeiro, né? Que ele traz muito mais. Uma das coisas que a gente precisa entender, né? O blockchain traz muito mais do que a criação de uma criptomoeda, né? Tem tudo a ver com questões de segurança, né? Vários usos que você acaba utilizando ele como um registro confiável. Bom, cara, mas então vamos ao assunto, então, para a gente continuar, dado essas notícias. NFT, cara. E aí? O que é NFT fora o macaquinho emburrado lá? Assim, até a gente chega tarde nesse episódio, mas a gente não podia deixar de falar dele. Sim. E eu acho que
uma boa vertente aqui, ou digamos assim, uma veia de análise que a gente pode fazer será que NFT ficou, morreu, agora ninguém mais fala de macaquinho, né? Então, assim, primeiro, conceito. NFT é Non-Fungible Token, muitos já sabem, que são tokens não fungíveis. Então, ele não necessariamente não é valor imobiliário, a gente já chega nisso. Ele só está dizendo que é um token que ele tem qualidades específicas. Se eu estou tokenizando um carro genérico, né, eu posso ter um token fungível, que aí eu represento um carro. Se eu tenho um token infungível, que seria, por exemplo, uma Mercedes placa A, na região de Curitiba, modelo X, aí eu vou ter uma infungibilidade, né? Sim. Então, o non-fungible é isso, infungível é você não poder trocar por outro, porque é um carro, por exemplo, um colecionador. Então, a NFT sempre vem junto com o assunto de colecionáveis, né? Então, vai falar lá de obra de arte, eu vou tokenizar a Mona Lisa. Eu posso ter vários NFTs do quadro da Mona Lisa e vender isso. Então, eu fracionei em non-fungible tokens aquela obra de arte. Mas vamos por partes aqui para a gente não confundir muito o nosso ouvinte aqui. Então, basicamente, o que você está me dizendo, então, o NFT, né, o Non-Fungible Token, ele basicamente é algo que é único. Exato. Ele representa algo único. E isso é muito importante a gente olhar, porque quando a gente vai colocar outros tokens, por exemplo, que vão estar atrelados, então, com a fungibilidade, por exemplo, uma stablecoin. Né? Então, por exemplo, que ela está lá representando uma moeda, né? Por exemplo, que acaba sendo... R$1 e R$1 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você troca R$1 por R$1. Então, a ideia, quando surgiu a ideia disso dali, é justamente a gente pensar em algo que seja único. E eu acho que é por isso, então, seguindo aqui uma linha de pensamento, que foi aonde o grande boom disso foi com as obras digitais. Né? E aí não tem como fugir do macaquinho lá do Neymar, né? O Bored Ape, uma empresa que montou, né? Eu acho que, se eu não me engano, tem uma linha ali de 10 mil macaquinhos diferentes, tal, vários artistas compraram. Uma outra coisa que muito pouca também gente relacionou é porque esses macaquinhos também não estavam relacionados só à obra digital. Exato. Né? Por trás desses macaquinhos existiam também prêmios. Eu não me lembro bem aqui, mas eu acho que, se eu não me engano, o Neymar é um festival de música eletrônica ou algo assim. Eu não sei mesmo aqui, bem claro, não é a minha praia. Mas ele também, não era simplesmente a obra, mas também existia um ingresso vitalício para um determinado tipo de show. Geralmente, o NFT, ele vem como uma cesta não de produtos, mas assim, de usabilidade, direito, acesso. Então, a imagem que as pessoas veem, geralmente, nas redes sociais, comprei um NFT, comprei um macaquinho, não se resume à imagem. Aquele macaquinho é ele representa também, não tô relatando o Bored Ape, tá? Mas em geral, né? Pode ser um elefante. Pode representar, sim. Pode representar ali um acesso vitalício a show, sei lá, do Bruno Marrone. Sim, sim. Né? Ou eu tenho acesso vitalício a uma plataforma. Então, o NFT, ele teve até um show, eu não sei se... Agora não sei exatamente, foi no Rio de Janeiro, um cantor de MPB, ele fez um dos últimos shows dele e mintou NFT para todo mundo que comprou ingresso. Então, todo mundo que comprou aquele último show dele no Rio de Janeiro ganhou o NFT. Por quê? Porque esse NFT, ao longo dos anos, pode valorizar. Sim. E aí eu posso até, por exemplo, passar na herança para o meu neto. Olha, você tem o NFT do último show do cantor, sei lá. E se ele quiser fazer algum show futuro, talvez poderia ser alguma Você solução. poderia pôr um direito, vamos explorar. Se eu voltar a fazer um show, por um acaso você tem direito a participar desse show. Exato. Então, sempre tem um pool ali de direitos atrelados. Eu estou dando uma olhada aqui, até por curiosidade, eu entrei no OpenSea aqui para ver onde está sendo comercializados os Bored Apes aqui, tá ligado? E acabei de entrar no do Neymar aqui. Cara, que segundo ele pagou $1 milhão, ou alguma coisa assim. O valor dele agora, tem ali a possibilidade de fazer uma oferta, é $95 mil no Bored Ape do Neymar. Bom, é um mercado que acabou
eu acho que isso talvez seja um ponto importante para a gente colocar aqui, que meio que banalizou a função da NFT. Exato. E o uso que você Desvirtuou, pode ter. né? Desvirtuou, porque todo mundo, eu acho que muita gente foi nessa esteira. Imagine agora com inteligências artificiais N, né, para fazer diversos macaquinhos em série sem o uso sequer do talento artístico, tá? Do artista, né? Então, assim, eu acho que isso é uma visão meio banalizada. Então, todo mundo, até eu vejo, né, porque nós, né, o Forest Token é uma NFT, tá? Em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso token, e muitas vezes eu sinto um certo... uma NFT? O que você está fazendo na empresa para montar uma NFT? E as pessoas não entendem que a NFT tem uma função. Então, o uso dos smart contracts para gerar essa NFT, ela pode ser utilizada para diversas coisas. Eu separei alguns usos aqui. Legal. Que eu me lembro aqui, que é, por exemplo, NFT de jogos. Né? Então, por exemplo, uma empresa de jogos pode criar itens virtuais, como armas, skins, de personagens daquele jogo. E esses itens podem ser comprados, vendidos ou negociados por jogadores em mercados online. Tem o comércio, né? Um comércio. Então, por exemplo, eu tenho uma mega, né, nesse mundo, pelo que eu entendi, eu tenho uma arma que é só essa arma aqui. Aí você explora a escassez dentro do jogo. Dentro do jogo para fazer. Então, um outro uso. NFTs, aqui outro que eu separei aqui. Esportes. NBA, cara, criou. E, assim, esses aqui ainda estou falando, ainda começa, eu ainda tenho minhas dúvidas, né? Mas, por exemplo, eu sei que tem momentos icônicos, uma enterrada. Exatamente. Um momento que o cara registra e eu sei que isso funciona. Eu ainda não tive a curiosidade de entrar lá na NBA da mesma forma que fiz com o macaquinho. Eu não sei como é que está esse mercado. O match point ali. E eu sei que existe essa possibilidade ali e as pessoas acabam fazendo. Minha opinião aí, já jogando uma crítica, é que isso tenda a não ter valor de mercado a longo prazo. Porque assim, tudo bem, você pode fazer, mas... Eu não sei como isso é registrado. Assim, porque ele vai muito próximo desse outro aqui, né? Do colecionáveis que eu separei, né? Por exemplo, que também é um mercado que ninguém botava muita fé, né? Que existe um mercado aí milionário, que é do mundo mais nerd ali, que é a questão, por exemplo, uma figurinha, por exemplo, um brinquedo, algumas coisas que ao longo da história se mantêm. Então, eu tenho minhas dúvidas. É que às vezes a gente não tem esse hábito, mas tem gente que tem amor por isso. Cara, então... e tem 7 bilhões de pessoas nesse mundo, né, cara? Outra coisa. Tem louco pra tudo. Então eu acho que NFT, assim, ficou muito nisso, né, Rodrigo? Esporte, jogo... mas eu tenho mais coisa aqui, cara. Vamos lá. A gente tem NFT de música, cara, que isso eu achei muito legal. Algumas bandas e artistas estão usando NFTs para representar músicas exclusivas e experiências de shows. É mais ou menos aquilo que a gente tinha falado. Permitindo que os fãs possuam uma cópia exclusiva dessas músicas, eu tenho acesso a shows exclusivos. Outra coisa que eu vi aqui também, que daí vem na sequência, propriedades virtuais. Então, por exemplo, no mundo lá do metaverso, você tem empresas de realidade virtual usando NFTs para representar propriedades virtuais. Então, fazendo o registro, né? Fazendo a parte de cartório. Nessa parte ainda de música e tudo mais, uma outra coisa que eu vi, e vai também em ativos aqui entrar, é a questão de contratos, a tokenização de contratos. Então, por exemplo, eu tokenizar um contrato que eu achei relacionando com música, eu tenho um direito autoral de uma determinada música, eu faço um contrato dessa música com uma gravadora ou seja o que for, e aí eu posso pegar esse contrato aqui e tokenizar. E colocar isso à disposição e conforme for acontecendo, as pessoas vão recebendo ali recursos oriundos da exploração comercial da música. Legal. Então, olha, cara, isso eu achei muito, muito legal. E por último, que é o que eu acho que é o grande futuro, é a questão de ativos ilíquidos. Então, aí ativos ilíquidos volta obras de artes, voltam várias outras questões. E, por exemplo, no nosso caso, florestas. Tá? Então, os ativos ilíquidos também é uma forma de você conseguir trazer uma liquidez para ele com essas NFTs. Tá? Esse é um ponto que eu também trago aqui. Eu acho que aqui a gente entra vejo o NFT como um iceberg, assim. Aqui em cima a gente tem a parte do macaquinho, a parte dos jogos, que o pessoal já acostumou, mas embaixo aqui a gente tem essa questão que você trouxe dos ilíquidos, porque
realmente, aí você entra num mar de mercados inexplorados hoje na economia tradicional, que o NFT dá acesso, né? Ou até mesmo na economia tradicional, né? Por exemplo, que é o caso do mercado imobiliário, né? Exato, Por exemplo, que tem N soluções acontecendo. Aqui no Brasil, a gente tem soluções acontecendo de tokenização, que é você tokenizar, conseguir fazer, por exemplo, ou você, como uma incorporadora que pode tokenizar um prédio que vai servir de aluguel, né? Vai vender isso ou vai vender isso depois, vender isso em parte, se capitalizar. Ou, por exemplo, uma gestora mesmo, né, que possa fazer com seus imóveis. Então, num processo de aluguel. Então, esse é um dos usos que eu vejo já em prática que tem a NFT como uma forma de utilização, né? Ah, com certeza. Aqui eu acho que o mercado maturou, sabe? Sim. Nos últimos anos, depois que teve essas questões de Bored Ape e tudo mais. E a exploração, aí o que acontece? É o que a gente falou, desvirtuamento, né? Você tinha uma usabilidade X, só que como você tem a especulação do preço, e isso é uma característica dos tokens, né? Você Sim. tem lá o índice de preço do token. Você entra lá e verifica o preço, como você fez agora. Sim. Então, eu posso negociar hoje e você tem um referencial de preço hoje. Você não tem um referencial de preço hoje, posso falar bobagem, né? Mas eu não conheço da Mona Lisa. Eu não tenho onde entrar e ver o preço da Mona Lisa hoje. Mas você entrou ali e viu do Bored Ape. Então, tudo que você tokeniza, você tem um termômetro de preço de mercado em tempo real. Sim. E isso é muito interessante, né? Se teve transações, teve gente comprando, então você tem um termômetro da vida real, de oferta e demanda. Então, eu acho que os NFTs, eles têm uma função muito boa, assim. Eles não se resumem a jogos e obras de arte. E até falando em jogos de novo, tem uma situação jurídica muito interessante, porque no direito, menor de 18 anos, né, a não ser que seja emancipado, ele não... Você não pode, por exemplo, casar antes dos 18, né? Vamos pôr menos de 16, se você... porque você não tem uma capacidade que a gente chama jurídica, né? Capacidade é um termo jurídico. Então, você precisa da maioridade para exercer alguns atos. Sim. Só que, olha que interessante, o NFT, quando você está transacionando NFT, ele tem um valor de mercado, você está fazendo negócios jurídicos, que a gente chama que é transacionando. Sim. Na vida real, eu não consigo vender um carro. Eu não consigo vender, fazer transações, não sei pequenas, né? Trocar brinquedo, aquelas coisas. Mas jogando aqui, eu já vi... a gente conversou, né? Recentemente conversou com um amigo. Com um amigo que ele fez o primeiro... Bitcoin com transacionando. O primeiro Bitcoin dele foi vindo de jogo, porque ele transacionou skin, foi lá e trocou as NFTs por Bitcoin. Então, assim... O cara pode se tornar milionário hoje, desde criança, se ele quiser, e existe toda uma sombra jurídica sobre essas transações acontecendo. Sim. Porque o judiciário não está ali hoje, pelo menos, nunca vi uma disputa judicial, se algum ouvinte souber, envolvendo skin de jogo. Sim. Mas, né, é a nova realidade. Jogos se tornaram uma economia e tem muita gente apostando nisso. Eu acho que tem várias coisas aqui a gente citou vários exemplos de utilização e como eu falo de forma geral, né, o blockchain vem para revolucionar em diversas áreas. O que a gente agora precisa, eu acho, deixar claro para o nosso ouvinte, né? Então, mas então NFT. Então, tem o NFT, tem o Security Token, tem o Utility Token. Tudo isso é feito com base em blockchain. Tudo isso tem como suporte os smart contracts, que são a programação que dá segurança e acaba funcionando, né? A Ledger, né? Que acaba funcionando como o registro. E é isso que permite a tecnologia que isso se transacione numa escala gigantesca. Exato. Né? Eu possa trocar isso. Internacionalmente. Então, internacionalmente. Então, acho que para a gente ir fechando aqui e pensando, então a gente mostrou que existem diversos tipos de tokens, né? Stablecoins, securities tokens, utility tokens, NFTs, outras funções N que o blockchain pode exercer, que superam tecnologias já existentes, né? Como banco de dados, relacionais, entendeu? N coisas que você pode utilizar o blockchain. Você tem que entender para que você vai usar. E aí tem uma questão muito importante, né? Que é a gente entender, que eu acho que a gente, para ir finalizando e deixar esse recado, não é porque você criou um não fungible token que você está livre
de ser regulado, por exemplo, a CVM. Sim. Tá? Ah, não, eu criei isso aqui, é um non-fungible token, então isso aqui não é um security token, eu não estou falando... Ei, calma lá. Aí você vai voltar lá no início do no episódio que a gente fala de Howey Test. Howey Test, porque uma NFT, dependendo do uso e da forma transacionada que você vai trazer para ela, você pode sim cair e você pode sim ser considerado então como valor mobiliário, e a partir disso daqui você pode cair e ter que ser regulado pela CVM. Então, empreendedor, esse ponto é muito, muito importante. O NFT ele pode ser utilizado de diversas maneiras, e como esse uso, como você promete que os direitos dentro dele aqui, não, eu vou te dar uma renda em cima disso, é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para a gente ficar bem claro que, na minha visão, é isso, usando a nossa área. Se eu tokenizar 1 metro cúbico de madeira e vender esse 1 metro cúbico, esse token representando 1 metro cúbico de madeira, ele é um NFT muito claro, dizendo que ele é 1 metro cúbico daquela floresta que vai ser produzido em tanto tempo e eu vou entregar em tanto tempo. Então, você tem uma NFT aqui para mim muito clara e ela funciona. Agora, se você tokenizar um contrato de venda dessa madeira... É outra coisa. É outra coisa. Tá? E ele é um não fungible token porque ele representa especificamente aquele contrato, e dependendo do que está escrito naquele contrato, é um outro canal. Se você tokenizar o direito, por exemplo, dentro disso daqui, não o direito da madeira, mas se você tokenizar a produção, é outra coisa que você tem, porque você está falando assim, você vem aqui, participa comigo, eu vou produzir 1 metro cúbico de madeira, o que der eu racho com você. Você está financiando. Você está me financiando. Então, é outra interpretação. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado nesse formato, no que você promete, como isso funciona e quais são as regras que você programou no seu smart contract. E eu já vi vários projetos que eles pecam nesse começo, né? O que eu estou tokenizando, se é um direito, se é uma coisa, se é um bem móvel, imóvel, né? E depois, quando vai perceber, poderia ter feito um projeto bom se tivesse perdido, né? Investido um pouco mais de tempo nessa análise do que está sendo tokenizado. Mas eu acho que a gente termina todos esses conceitos das nuances de criptos, né? Dessas nomenclaturas todas. Tem muito mais, mas a gente não vai abordar elas conceitualmente, a gente vai trazendo aqui para ir aprendendo por osmose, para também não ficar algo chato de ser ouvido. Mas a terceira temporada agora, acho que você vai apresentar, né, Rodrigo? A gente vai entrar numa linha de muito mais comentar projetos, trazer aqui nossas críticas também e novidades do mercado, né? Então, já tem muito podcast que traz isso, sim. Mas o nosso viés é muito mais fazer essas discussões, trazendo pessoas aqui que contribuam com o nosso podcast, trazendo as visões deles e, principalmente, né, quando a gente fala de blockchain, projetos de tokenização, não se limita ao token e à tecnologia. Quando eu vou falar, por exemplo, tokenização florestal, como você falou, a gente precisa entender do ramo florestal. Quando a gente fala de tokenização de CRI, a gente precisa entender lá da pessoa do agronegócio ou do imobiliário. Sim. Então, a nossa ideia aqui é mostrar para vocês que o blockchain é um layer. Sim. E a gente tem o mercado todo por trás desse layer que precisa estar de acordo quando você vai tokenizar. E eu acho que o nosso grande diferencial ali, que eu acho que por isso que a gente resolveu fazer o podcast, é primeiro ter um assunto mais direto, voltado para o empreendedor, e o nosso viés jurídico, né? A nossa parte que a gente é a nossa visão, e acho que desde que a gente começou nossos projetos lá atrás, a gente tinha compartilhado a mesma visão, que o DeFi não ia ser tão DeFi assim, e que sim, os estados iriam ter a demanda de regular isso. Tá? O que a gente sempre vai fazer é a crítica ao exagero. Escrevi essa semana também, ou semana passada, o Marco me corrige, não me lembro bem ali. Escrevi justamente falando sobre a dosagem disso, entendeu? Porque uma das questões que a gente tem que entender é qual que é o grande risco. Quem é da área jurídica entende bem isso.
mas quem não é, vive isso na pele, que é as leis sempre correm atrás do mundo real, tá ligado? Então, tipo, primeiro o mundo real, primeiro as questões acontecem e depois vem leis, né? E essas leis geralmente vão estar defasadas e o grande risco que eu enxergo, e é por isso que a gente faz o podcast e aqui a gente vai continuar trabalhando isso, é justamente a gente utilizar leis ultrapassadas e utilizar uma ferramenta, uma função aí que é muito comum de analogia, né? Então, você pegar, fazer interpretações de leis e aplicar, então, essas leis em coisas que não foram feitas para serem aplicadas. Sempre que isso acontece, vai ser ruim, e vai ser ruim para o lado do empreendedor, para o lado da população, só não vai ser ruim para o regulador que facilita a vida dele. Então, a nossa pressão sempre vai ser nessa. Eu acho que o regulador tem que tomar muito cuidado, né, porque ele não pode ter como base leis do passado. E as leis não vão vir. Então, eu acho nesse ponto, até a CVM tem feito, o próprio Banco Central, a CVM com o seu sandbox. Eu acho que a ferramenta sandbox é muito importante. Sim. Nós mesmos aqui vamos passar por alguns perrengues aqui que cara, não enquadra, a gente não tem, a gente criou uma solução que não precisamos mais de securitização. Eu não enquadro na lei recente, a lei do ano passado de securitização. Sim. A gente não enquadra. Sim. O que a gente está propondo é algo que não é securitização. Eu não posso dizer que o que eu estou fazendo, o que a gente vai fazer é securitização. Sim. Porque com o uso da tecnologia e o blockchain, ela vem justamente para tirar intermediários. Então, eu acho que até essa apresentação no Forest Token que a gente vai fazer em breve, né? Sim. E todo mundo vai conseguir entender o modelo. A gente vai falar muito disso, né? Do que a gente tem hoje de critérios ou de trabalhos de intermediários e o que está sendo inovado com a Forest Token. Com certeza. E, cara, eu continuo dizendo, eu reforço aquilo que foi falado no começo. O Brasil está indo bem. Tá? Então, a gente não gosta muito, né? Muitas vezes não gostamos de falar bem no nosso país, né? Mas nessa área eu acho que a gente está na vanguarda e eu acho isso muito, muito bacana. Beleza, pessoal? Acho que por hoje é isso, né, cara? Isso. Acho que terminamos a temporada 2. E vamos para frente. A temporada 3 vem aí, Fernandão. Vamos deixar aí como surpresa aí para vocês. A gente vai anunciando. Nos siga aí nas nossas redes sociais aí. Dê um like aí no nosso podcast. Nos ajude aí. Nos acompanhe com as informações. A gente volta rapidinho, vocês nem vão perceber. Mas na abertura do próximo programa a gente dá mais detalhes para vocês. Valeu, grande abraço, galera. Fique com Deus e até mais. Um abraço.